Tô conseguindo ver, pessoal? Sim. Certo. Então, pode começar, Luiz. Bem, pessoal, eu gostaria de iniciar, né, trazendo para vocês o próprio conceito de industrialização. O que seria industrialização? Nada mais é que o processo de crescimento da atividade industrial em uma sociedade, de forma que ela se torne cada vez mais dominante, e de modo que ela se sobreponha às outras atividades, como as atividades agrícolas, por exemplo. É importante também a gente destacar importantes medidas para que uma indústria se instale em uma determinada localidade. E quando isso ocorre, é importante que o Estado, vamos dizer assim, tenha, provenha medidas públicas favoráveis à instalação de indústrias. Por exemplo, com fornecimento de incentivos fiscais. E o que são incentivos fiscais? São benefícios relacionados à carga tributária que são concedidos pela administração pública para algumas empresas. Ou seja, nada mais é que a isenção ou redução de imposto. Aí isso faz com que uma indústria veja vantagem de se instalar ali ou não. Aí, nesse caso, quando a indústria se instala ali, o que ocorre? De maneira geral, a oferta de empregos diretos e indiretos tende a crescer, o que mobiliza uma maior quantidade de pessoas e, consequentemente, amplia o mercado consumidor, né? Além disso, também é válido destacar que, além dos incentivos públicos, é necessário haver uma infraestrutura de comunicação e transporte adequada para que possa haver o fluxo, né, de mercadorias e de pessoas. E também um maior acesso às matérias-primas, que são o que dão suporte à indústria. É, sim, é o que, que seria matérias-primas, né? É um produto natural ou transformado, semifaturado, que as empresas utilizam como base em um processo produtivo. Outro ponto importante para destacar é que quando a indústria passa a dominar a economia, impulsiona a urbanização e todo o crescimento demográfico do seu entorno. Então, vamos lá para um breve histórico, né? O processo de industrialização, ele ocorreu primeiramente na Europa, mais especificamente na Inglaterra, no século XVIII. Depois, ao longo do século XIX, outros países europeus irão seguir o mesmo caminho, como França, Bélgica, enfim, o norte ali da Itália. Depois, ao longo, já nos países emergentes, né, o qual eu posso incluir o Brasil, esse processo aconteceu de modo mais tardiamente e levou a um nível de dependência em relação àqueles que foram os primeiros da Revolução Industrial. A gente ficou bem dependente. Agora, eu acho que é importante destacar alguns pontos também da primeira Revolução Industrial, que foi ali de meados do século XVIII a meados do século XIX. E ela surgiu, a primeira revolução na Inglaterra, no século XVIII, e se caracterizou pela organização fabril, né? O emprego da tecnologia ali mudou, né? Os meios de produção, antes era de forma manual, com os artesãos, e mudou para forma fabril. Aí houve um... Desculpa, eu tô meio rouca. Houve o emprego da tecnologia a vapor, começou a surgir ali as máquinas a vapor, o uso do carvão mineral, enquanto fonte de energia que era para abastecer essas máquinas. É um pouco da segunda revolução industrial que eu posso destacar. Ela se desenvolveu a partir das indústrias químicas e elétricas e siderúrgicas e usava como fonte de energia o petróleo e a eletricidade.
Então, esse contexto aí ficou marcado pelo imperialismo, né? Porque as grandes potências iam lá, precisando de matéria-prima, ia lá e colonizavam. A gente viu muito isso. Houve até a partilha, né, da África e de uma parte da Ásia, em prol de se conseguir mais matéria-prima para abastecer essa indústria. Um pouco da terceira revolução, que a gente pode frisar. Essa daí, ela ficou conhecida como a Revolução Digital, ela instaurou o uso intensivo da informática e tornou mais rápidas as relações sociais e econômicas, né? Esse período de globalização, aí eu acho que a gente tem alguns autores que dizem que começou aí a partir da década de 70, outros aqui na década de 50, mas o que a gente sabe é que houve o quê? O avanço, o emprego da ciência, da tecnologia e da informação. De modo que o tempo hoje, é, a mercadoria, a informação ela circula num período curto de tempo e com maior velocidade, graças ao emprego da ciência. Acho que outras coisas também que é válido destacar aqui, que há também quem classifique esse período como o período industrial como industrialização clássica, que eles vão dizer, né, que começa aqui a partir do século XVIII e se estende pelo século XIX, na Europa e também nos Estados Unidos. Aí, depois disso, o que ocorre? Ali, com o avanço da União Soviética, há também um modelo que a gente chama de industrialização planificada, que foi empregada pelos países que a União Soviética conseguiu, vamos dizer assim, que a União Soviética era aliada. Aí o que acontece quando há uma industrialização planificada? As propriedades dos meios de produção, que geralmente as indústrias são, de modo geral, são privadas, né? Elas passam a ser o capital, a força produtiva, tudo isso passa a ser regulamentado pelo Estado. O Estado que toma conta dessas empresas, eles que dizem como que deve ser feito, onde se deve instalar, enfim, tudo isso. Outro ponto já também é importante para destacar é que, como eu havia dito antes, né, que já nos países emergentes, como o Brasil, essa industrialização foi tardia ou periférica, como chama, né? Ela surgiu em meados do século XX, ali na era Vargas, depois foi mais intensificada com o JK, na década de 50, e quando chegou, inicialmente, as empresas, elas, posso dizer assim, que o avanço da industrialização no Brasil teve mais consequência das multinacionais. Quando as multinacionais se espalharam pelo globo, foi quando o Brasil começou a se industrializar. E o que é que são multinacionais? Elas são empresas com atividades que se realizam entre diferentes nações. Vem empresas do exterior e se instalou aqui. Basicamente isso. Os impactos da industrialização, de imediato, a gente pode dizer que ele levou, né, à substituição de instrumentos, de técnicas. Técnicas é aquilo, o meio de fazer, né, o modo de produzir. E também modificou os processos de produção, né? Que antes precisava de menos tecnologia e a partir da industrialização demandava mais isso. E visando também, esse foi um processo que visava também a produção em série e mecanizada, né? Obviamente que industrialização pressupõe mecanização, o uso de máquinas. E isso é capaz de estabelecer alguns padrões de homogeneidade e o aprofundamento na divisão do trabalho e de sua especialização. Ou seja, hoje tem pessoas que estão desenvolvendo um determinado tipo de atividade. Por exemplo, na produção de carro. Um coloca um farol, outro coloca o pneu, outro coloca a porta.
Então, há uma especialização das atividades, do modo de se produzir a mercadoria. Além disso, também é interessante a gente destacar que, como se faz necessária mão de obra, há uma generalização do trabalho assalariado e o consequente aumento do consumo. Outro ponto é que, a médio e longo prazo, isso irá levar à concentração de riqueza e à consolidação da burguesia, bem como o desenvolvimento do setor de serviços e a substituição do homem enquanto força de trabalho. Hoje a gente vê que há cada vez mais o uso da máquina, até no campo mesmo, a gente vê uma maior mecanização, e isso faz com que acabe, por assim dizer, com algumas profissões. Por exemplo, a profissão de torneiro mecânico, que era o cara que ele controlava ali, ajustar, ele meio que ajeitava a máquina. Hoje já tem uma máquina que faz isso. Ou seja, daqui a algum tempo essa profissão vai estar extinta. Por outro lado, é importante também destacar que, apesar do desenvolvimento em infraestrutura, que pressupõe também a industrialização, a consequência mais negativa também que isso promove é a degradação ambiental, né? Cada vez mais a gente, como a gente tem que extrair matéria-prima, então isso acaba que trazendo alguns malefícios para o meio ambiente, que a médio ou longo prazo também pode ser um problema, tanto de saúde como até para um suporte mesmo do território. Acho que é interessante agora a gente classificar os tipos de indústrias, né? Bem, as indústrias de base ou de bem intermediários, ou também conhecida como de bens de produção, são aquelas que vão trabalhar com a matéria-prima mais bruta. Essas empresas dão sustentação para as demais. Importante a gente ter isso em mente. Que desenvolverão seus próprios produtos a partir do material refinado entregue pelas indústrias de base. Já a indústria intermediária, ela é voltada para a produção de peças e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias de bem de consumo, que a gente vai definir mais à frente. Por exemplo, são um exemplo dessas indústrias, as indústrias que produzem peças de automóvel, peças para eletrodoméstico, peças de computadores, de tratores e equipamentos. É importante também a gente destacar que, em países emergentes ou subdesenvolvidos, essa indústria ela não é tão bem, ela não é implantada assim com muita frequência. Por quê? Porque a gente não tem ciência e tecnologia muito desenvolvida a ponto de desenvolver essas máquinas. Ou seja, aqui a gente quase não produz maquinário, a gente importa de fora. É importante a gente ressaltar isso também. Outra definição, a indústria siderúrgica, que já falei que está dentro da indústria de base, ela é responsável por transformar. Tem alguém aqui. Gente, qualquer coisa vocês falam, tá? Quando eu estou apresentando, eu não consigo ver. Como eu dizia, a indústria siderúrgica, ela, por exemplo, eu vou citar uma empresa, ela é responsável, por exemplo, as empresas de minério, elas transformam em aço. Acho que no Brasil é CBN que faz isso. Ela transforma o minério de ferro em aço. Isso é uma empresa siderúrgica, um subgrupo da indústria de base, também conhecida como indústria pesada. E também é um exemplo da indústria de base, a petroquímica. Ela é responsável por extrair o petróleo bruto e faz o craqueamento e vende às refinarias. O que é o craqueamento? É basicamente a transformação de petróleo em gasolina ou coisa que o valha, algum tipo de gás, essas coisas.
Então, essas indústrias, elas pegam essa matéria-prima e transformam em algo que possa ser utilizado por outras empresas. E geralmente essas empresas estão próximas às regiões que têm o material ou a matéria-prima com a qual elas trabalham, porque isto ocorre para reduzir o custo de logística e torna a obtenção da matéria-prima mais fácil e barata. Eu acho que agora falando um pouquinho das indústrias de bens de capital. Elas são formadas por aquelas empresas que fabricam maquinário voltado a outras indústrias, a mesma coisa, de indústria intermediária. E esses equipamentos são utilizados nos outros setores industriais, ou seja, essa indústria ela dá suporte para as indústrias de bem de capital, de consumo. Aí agora vamos lá, o que são as indústrias de bem de consumo? Elas são conhecidas como indústrias leves, e elas são responsáveis basicamente pelas entregas dos produtos expostos nas lojas. São aquelas indústrias que têm um contato com o consumidor final. Aí isso daí vale para uma infinidade de itens, como sapatos, roupas, produtos de papelaria, carros, aparelhos tecnológicos, de cosméticos, medicamentos, entre outros. Aqui há uma subdivisão. As indústrias de bens de consumo não duráveis e as de bens de consumo duráveis têm economistas que consideram também a existência de um grupo intermediário, chamado de bens de consumo semiduráveis. Agora, vou exemplificar cada um. As indústrias de bens de consumo não duráveis são aquelas que produzem artigos de baixa durabilidade, ou seja, cuja depreciação tende a ser mais rápida. E o IBGE classifica essa categoria com como os produtos cuja vida útil seja de até um ano. Se o produto, a vida dele aproximada é de um ano, ele é classificado como bens de consumo não duráveis. Aí, quais são os exemplos? São os alimentos. Os alimentos, as empresas de roupa, de remédio. E já as indústrias de bens de consumo duráveis são aquelas que desenvolvem produtos com maior durabilidade. E para o BGE, os itens classificados nesse segmento possuem vida útil estimada em mais ou menos 3 anos. E quais são os exemplos? Isso inclui as indústrias automobilísticas, as de imóveis, de eletrônicos e entre outras. E também tem as de consumo semiduráveis, né, que é uma classificação recente, mas que é importante saber. Que segundo a classificação adotada também pelo IBGE, elas seriam aquelas cuja vida útil estima entre 1 e 3 anos. E integram esse grupo os segmentos também, alguns grupos de roupas, tapetes, brinquedos, pode ser alguns tipos de calçados, e alguns utensílios gerais. Gente, isso é tudo, assim, isso é a síntese que vocês precisam saber sobre indústria. Na ficha, eu coloquei, acrescentei também mais coisas, só que o mais importante, eu penso que eu abordei aqui nessa aula. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora, porque a gente pode desenrolar. E aí, galerinha? Tem alguma coisa que vocês queiram saber que eu não abordei aqui? Eita, o computador não dá travada agora.